aí: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de ti. Eu sou o Senhor teu Deus, Maria José, Tatiana, todos aqui, que tirei você, que estou tirando você o tempo todo da casa da servidão. Não quero que vocês sejam servos do mundo. Vocês têm um reino. Vocês nasceram e vocês não estão na casa de vocês. Nós não estamos na casa nossa. Essa não é o nosso lugar. Nosso lugar é lá no céu, é no porvir. Aí eu mostrei a rota da família, né? Saindo do sul, saindo do sul de Minas, vieram até chegar a Fernandópolis, lá na cidade da Guapiaçu, tal. Aí eu fui colocando lá todo o trecho, os anos que isso aconteceram, tudo mais, quem nasceu, quem não nasceu, quando nasceu, que cidade que nasceu. Aí aqui eu dei uma pausa, né, que essa viagem do estado de Minas Gerais para São Paulo, da minha família, dos meus bisavós, essa viagem durou 40 dias, em 1903. Mas o que isso tem a ver comigo de oração hoje? Tem tudo a ver com nós. Porque a gente não gasta 40 anos, a gente gasta. Eu tenho 71. Eu estou sendo tirado do Egito aí, até eu olhar para Deus e falar assim: eu não tenho nenhum outro Deus diante de mim, eu só tenho a Ti como meu Deus. E Deus vem fazendo esse processo na nossa vida, vem fazendo esse processo na vida de cada um, da Maria José, do mundo. Não quer que a gente fique escravo das coisas. Esses 40 dias aqui fizeram em tropas de cavalos. Um homem com 39 anos, a esposa com 33, a primeira filha com 19 anos, e a segunda, uma menina de 19, uma de 15, uma de 13, uma de 10, aí um menino de 4 anos e uma de colo, de 1 ano. Um cavalo, 40 dias, de Minas Gerais, em 1903. Não fica só dia, só sol. Tem dia, noite, dia, noite, dia, noite. Né? E tem chuva, e tem perigo, e tem coisas. Não há relato de nenhuma intercorrência que pudesse machucar a família. Que a gente pudesse hoje estar chorando aqui porque aconteceu alguma coisa terrível com uma das filhas dele ou com alguém e tal. Aí depois 2 filhos nasceram lá, mas aqui já não é o tema. O tema é que Deus guarda a gente. Deus, na nossa caminhada, Deus guarda a gente. Esse pessoal aqui eles eram católicos. Com certeza andava armado, fumava, para pagodeira, levava a vida normal deles lá. Né? E eles se fixaram no lugar, ganharam a vida, tal. Isso não vem muito ao caso para nós aqui, comprar um sítio. O que vem ao caso é que fizeram depois uma viagem de Rio Preto para Palestina, para onde nasceu depois a cidade de Palestina, de carro de boi, moraram debaixo do carro de boi, tal. E eles fizeram essa viagem em 3 dias e ficaram 3 décadas morando num lugar onde eles desenvolveram a atividade deles. Só que o que eu quero me ater é isso aqui, ó. Em 1919 houve uma revolução na nossa família. Houve uma revolução na nossa família, como descreveu o primeiro menino que saiu da roça e foi virar missionário, virou pastor da igreja, pastor missionário da igreja presbiteriana. Foi fazer compositor, vender livro, tal. Eles eram católicos, como eu falei, né? Eles tinham a vizinhança, a família participava junto dos pagodes, bebedeiras, uso de armas, rezas de terço, folia de reis, encomendação de almas. Tinha umas matracas que eles chegavam para poder, sabe? Era uns negócios meio maluco, negócio, né? Mas na mesma rota veio uma outra família, tão numerosa quanto a numerosa da minha família. Chegou em Casa Branca, eles estavam exaustos, sem dinheiro, com dificuldade, estacionaram em Casa Branca. Lá em Casa Branca, o pastor da igreja presbiteriana socorreu, acolheu, ficou um tempo com esse povo lá, evangelizou esse povo.
Essa segunda família. Mas a segunda família saiu e avizinhou-se da minha família, tendo levado o Novo Testamento. E esse Novo Testamento, e um dos meninos dessa família se enamorou de uma das filhas do meu bisavô. Meu bisavô católico, o cara crente. Aí não dava, né, meu? 1903, hoje já é meio complicado, imagina só. Aí, mas não tinha jeito, porque não tem muita alternativa, se não era campo, né? Aí fizeram um contrato lá, o seguinte, velho, você vai namorar, você pode casar, né? Depois que ele foi pedir em casamento, casa, mas ela veio fazer os terços aqui em casa, beleza? Combinado? O velho mandava, né? E os outros obedeciam. O pai da menina, a menina era de menor até. Ah, não, tá bom, beleza. Mas o cara era crente e tinha o Novo Testamento. Tinha Cristo dentro do coração dele, já reinando no coração dele. Mas o senhor precisa ler, o meu bisavô era alfabetizado, meio, né? Você precisa ler o Novo Testamento para mim, que eu não sei ler. Eu ganhei o Novo Testamento, mas eu não sei ler. O senhor lê para mim? Aí eu leio, eu trago o terço, eu também leio o Novo Testamento para mim. Então eu ia lá e o meu bisavô ficava lendo o Novo Testamento para eles. E a avó Candinha trabalhava na cozinha, fazendo os negócios dela só de antena ligada. Esse texto aí eu conheço. Esse texto aí eu conheço. Esse texto aí eu conheço. Será que essa Bíblia é igual a nossa? A Bíblia dos crentes é igual a dos católicos? João Cândido, Zé Cândido, pegou um gênero dela e falou: você vai lá para Minas Gerais, fala para o padre lá, traz a Bíblia. Lá, nós vamos conferir essas Bíblias aí. Trouxe, conferiu, cara, é igual o negócio aí. Então por que os caras são diferentes? Por que essa família que chegou depois aí é diferente de nós? Eles não vão para o pagode. Não tem ninguém que fuma aí mais. Por que esses caras são diferentes? Tem a mesma Bíblia nossa e são diferentes de nós. O que fez a diferença na vida desses caras? Então começou a vir essa indagação. A igreja de Rio Preto tinha ponto de pregação lá, evangelizavam lá, teve conversão da família inteira em 1919, eu vou só, em 1919 teve conversão. Isso aqui é uma foto de uma igreja que eles montaram na fazenda do meu bisavô. Essa foto é de 1924. Eu contei, tem mais de 60 crianças aqui. Né? Mas eu ouvia falar, tinha essas fotos que dão uma evidência de que houve uma coisa dessa. Né? Aí continuou a vida, tal. Fizeram uns negócios lá, tem outra igreja que montou lá no São Pedro, mas eu queria ficar isso aqui, ó. Aí eu fui atrás, eu aposentei. Falei, cara, que revolução é essa da família? Eu quero saber. E comecei a pesquisar, fuçar. Consegui achar lá, em Rio Preto, na primeira IP de Rio Preto, a mulher do Góes, a mulher do reverendo Góes, Mário Góes, ela era secretária da igreja. Meu, essa mulher pegou os livros lá e falou: ela nem me conhece. Ela nem me conhece. Para fazer um favor desse tamanho para a gente. Procurou no livro da ata, fuçou, achou. Já se achei aqui. Dia 19 de dezembro de 1919 tem uma ata aqui, vou mandar para você, mandou. Não dá para ler nada lá. Mas aí mostra essa ata que o pastor foi na casa do meu bisavô, na casa dele, não tinha igreja ainda, e fez a batismo público, a profissão de fé de 34 adultos e completou 72 pessoas mais ou menos com as crianças. Então tem um registro de todo mundo, né? Isso aqui foi só um backup. Depois eu mostrei a ata e coloquei os nomes de cada um, de todos que foram. O pastor, ele é muito bonito esse negócio. Ele fez uma ata, registrou o nome de todo mundo, das crianças menores, tudo, né? Tudo de acordo com aquilo que a igreja faz. Ele fez esse negócio e eu li essa ata lá. A hora que eu li a ata, teve um pastor lá que começou a chorar. Ele foi fazer oração, estava chorando, porque o vô dele estava lá, o nome do vô dele estava na ata. Eu também tive emoção, porque ver o nome da minha avó, o nome do povo lá. É muito engraçado uma evidência dessa. Mas aonde veio isso daí? Vamos dizer, o que isso tem a ver com a gente? Então, eu queria...
Isso aqui, ó. Isso aqui você vai lembrar. Natal 2017. Isso é uma caminhada. Eu tenho uma foto que eu não consegui achar essa foto, que é uma foto de um caminhãozinho azul lá em frente à igreja de Araraquara. O Marco. No Facebook da igreja, acho que tem. Tem. A gente carregando cadeira, carregando negócio. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos marchando também. O reverendo Reginaldo está lá. Aqui, ó. Seu pai, com a Maria José. Filha da Camila, pequenininha. Reverendo Reginaldo e a Gisele. Novamente a José aqui. Ah, essa foto fica melhor. Não sei porquê. Era o Jefferson, Regina? É. A Duda, teu pai. Presbítera, Cris, de Araraquara. Marco, está ali. A Cris lá novamente. Nossa festa aqui, ó, de comemoração. Nós estamos numa caminhada. Essa caminhada é uma caminhada que eu sempre falo de você fazer, levantar torre e levantar altar. Fazer das nossas vidas altares de Deus. Quando Jesus conversou com Pedro, Jesus perguntou simplesmente para ele: você me ama, Pedro? Foi a pergunta que ele falou para Pedro. Quando Pedro entendeu que ele amava a Jesus, a vida do Pedro mudou. A vida do Pedro mudou. Quando a gente entender que a gente ama a Deus também, a nossa vida muda também. A gente vai olhar para o altar e andar na confiança de Deus. Nós não vamos falar, nossa, será que é poder humano ou é no poder de Deus? É no poder de Deus. Se você declarou amor a Deus, é no poder de Deus que você caminha. É no poder. Então você precisa ter preocupação. O que Deus santifica, você não vai falar, não, isso aqui é humano. Ele santificou. Ele fez você limpo. Então fica em paz. Nós continuamos. Eu fiquei muito feliz, Kátia, com o batismo da sua filha, da Yara. Ela batizou-se. O que a Kátia está fazendo? Eu perguntei lá no começo. Está construindo altares. Ela ora, a Kátia? Claro que ela ora. Ela gasta o joelho dela? Sim. Todos nós estamos querendo construir altares. Ninguém está querendo construir torre humana, deste ou daquele ou daquela outra pessoa. É tudo para Deus. Tudo para Deus. Tudo para a glória de Deus. E nós vamos marchar juntos. Como essa família, 40 anos ficou lá marchando lá, nós vamos cantar, nós vamos falar, marcharemos, porque nós não sabemos aonde Deus vai nos levar. Quando eu chegou lá no encontro, chegou uma mulher, uma tia minha, ela chegou. A primeira pessoa que ela perguntou foi pelo Dioraci. Cadê o Dioraci? Ela não me conhece. Ela nunca me viu. Ela é filha do pastor, do reverendo Joaquim, que escreveu a história da família. E eu conversei muito pouco com ela e eu pedi oração para ela, para a nossa igreja. Quando ela chegou lá, ela chegou me procurando. Eu falei, mas meu Deus do céu, sabe aquela pessoa importante, icônica? Ela é importante. Ela e uma outra lá são as decanas lá do encontro, a nossa coisa mais importante. A gente está procurando de oração. Eu falei, velho, o que essa mulher louca está querendo saber comigo? Né? Eu sou lá, essa senhora aqui. Ela chama Senir, ela é filha única. Quantos anos? Quantos anos? 92 anos. 92 anos. Maluca. Linda. Maravilhosa de Deus. Maluca, linda. Fez um teatro lá. Você fala, não pode ter 92 anos uma senhora dessa, uma cabeça brilhante daquela. Fez um teatro. E o cara que contracenava, ela fez o teatro como ela sendo minha bisavó. E o cara que contracenava com ela era um pastor, um malucão, lá, um primo de Aracaju. E ele era, eu que mando aqui em casa, eu que não sei o que e tal. Ele tinha, o pai dele era muito mandão, coisa, então e ela dava umas ordens para ele, ele falou, não vou fazer não, porque eu só quero tocar violão, não quero fazer isso. E ela tinha um desenvolvimento tão grande, tem 92 anos essa mulher chegou me procurando. Eu fui lá. Eu falei assim, Dioraci, eu oro todos os dias pela congregação de São Carlos. Eu oro todos os dias por você.
Olha que legal. Então ela fez uma dedicatória do livro, deu um livro para mim, ela fez um livro assim, Bordando um Lar Feliz. Né? Eu trouxe 5 exemplares, quem quiser. Né? A renda disso aqui é R$40, a renda disso aqui é para a ajuda de missões, não é, você nota que não tem nada de torre, é altar, né? A ajuda de missões da Igreja Presbiteriana. Então é isso, eu tenho 5 exemplares, quem quiser depois, é muito bacana o livro dela. Eu não li, mas eu vi já relato de quem leu, né? E a gente vai estar nessa caminhada, a gente vai levantar agora, vamos cantar a última música, Caminhando. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, na verdade e no amor, marcharemos para o reino do Senhor. Você pode cantar? Vamos lá?
Pai querido, Pai de amor, seja o teu nome louvado. Amém, Jesus. Nós Seja conosco. estamos na tua presença. Amém, Pai. E temos aqui nos assistindo, Pai, de pertinho do nosso coração, o teu Espírito Santo de Deus, soprando e tirando toda a carga, todo o peso que nós carregamos, Pai. E porque o Evangelho de Deus não é peso, não é fardo para ninguém. Na verdade, ele é libertador. Amém, Libertador. Jesus. Glórias a Ti. Todas as coisas estão no teu controle, estão, Pai, no seu absoluto controle. Amém, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa nossa vida. Abençoa a vida de cada um. Recebe, Pai, o louvor do coração de cada um. Recebe o louvor dessa comunidade. Recebe o louvor dessa igreja, Pai. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nós queremos amar. Queremos conhecer a Tua palavra, saber dos feitos dele na nossa vida. Coisas que nós não sabemos, coisas grandiosas demais. Oh, Pai querido, nos ajude, Pai, a Te amar. Nos ajude Amém, a buscar a Ti Jesus. todos Sim, os dias. Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a Tua Vem, igreja, vem, sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém. Antes da gente ler o texto de hoje, e Deus sabe todas as coisas, né? Antes de entrar de volta no Sermão do Monte, mas ainda continuando em Mateus, e por ocasião do aniversário da igreja, eu fiquei refletindo sobre várias coisas, principalmente no trabalho, na vinha, ou na obra do Senhor, na videira. E eu fiquei pensando sobre a obra que Deus está fazendo no mundo agora, nesses últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda dele, que na teologia nós chamamos de Missio Dei, ou Missão de Deus, né, em português. Que a gente poderia definir como sendo aquela obra em que o objetivo é reunir um povo para que o seu reino, para o seu reino, por meio da proclamação do Evangelho. Deus está fazendo então a sua videira crescer por meio da sua palavra e do seu Espírito. Você concorda com isso? É Ele quem faz as coisas crescerem? A obra é dele, mas é Ele quem propicia que essa obra cresça. E eu tenho certeza que você concorda com essas ideias. Mas eu fiquei pensando um pouquinho mais sobre isso, que o crescimento nosso, ele acontece porque Deus o realiza por meio da sua palavra, sendo Ele o doador então de vida, de poder através do seu Espírito. Isso significa então que a gente poderia pensar em duas atividades fundamentais para nós como cristãos, que seria proclamar, ou seja, falar a palavra e orar, certo? Que seria clamar a Deus para que Ele derrame então esse Espírito, para que a palavra que a gente prega encontre no coração das pessoas ali caminhos, né? Que ela possa crescer. Isso a gente não tem dúvida, é isso mesmo. No entanto, as coisas parecem que se complicam um pouco quando a gente tenta traduzir isso em ação. Porque falando é bonito, né? Mas quando isso tem que se transformar em ação na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. E aí surgem algumas perguntas. Eu sempre gosto de levantar as perguntas. Eu já falo desde o início, não tem resposta, mas perguntas a gente tem bastante. Porque a partir das perguntas a gente reflete e a gente pode pensar em alguns caminhos, né? E eu fiquei pensando, e algumas perguntas me vieram à mente. Como a gente deve pensar, então, sobre o ministério, sobre o trabalho que eu e você precisa fazer para que essa vinha cresça? Como cristão, será que isso só diz respeito ao pastor, à pastora que foi lá, que estudou, que é ordenado? Será que é um ministério de muitos? Todos nós estamos aí de alguma forma relacionados? Quem deve desempenhar essa obra? Se a obra então é proclamar a Cristo e é proclamar a salvação, esse é o trabalho. Quem realmente faz essa obra? Eu não sei se você já
parou para pensar nisso? Porque a gente prega que é Deus, mas a gente tem que trabalhar também. E aí a gente fica, né? Será que o trabalho, então, de pastores, mestres, de evangelistas, consiste, então, em nutrir e fazer, então, essa obra continuar a partir da palavra? Será que é só isso que eu tenho que fazer? Eu, Gisele, me pergunto, né? Dando aí, o de Oração Transformação 2017, eu estava no terceiro ano do seminário ainda. E aí você começa a pensar, né, se o seu ministério é relevante, se tem feito diferença, se a igreja tem feito diferença. E a principal contribuição da igreja, será que é só o pastor? Será que é a igreja? Ou será que a gente está junto nessa? Ou todos nós, né, precisamos desempenhar isso? São várias perguntas, e como não são perguntas simples, e talvez você fale assim, você está levantando um monte de pergunta que você não tem resposta? Tem resposta. Já foram levantadas diversas respostas, tá? Desde o início do cristianismo até hoje. E aí eu convido você a ir atrás dessas respostas. Porque desde a Reforma Protestante nós temos uma coisa que é muito importante e que aqui eu queria trazer à sua memória, que é a insistência no sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos nós, sem exceção, fomos chamados para trabalhar nessa vinha. Porque a gente pensa no sacerdócio, você vai lá, você estuda, você é ordenado, então a pastora está à frente da igreja, a pastora tem que fazer. Cada um de nós tem uma missão, tem um chamado para essa vinha. E a gente acaba entrando aí com tantas narrativas, né, dos nossos tempos. A gente tem aí, eu estava vendo esses dias um vídeo lá sobre cultura da honra, né? Pela cara aí. Tem umas coisas meio complicadas que a gente tem visto nos nossos meios esses tempos, né? A ideia de cobertura espiritual enfatizada. Por um outro lado, aquele total anticlericalismo. Tira isso aqui, para que você usa isso aqui, pastor? Isso aqui não me faz diferente de ninguém. Só me lembra uma coisa muito importante, nós sempre põe nas redes sociais. O clerical, ele diz que a gente é escravo do Senhor, que a gente está aqui para falar a palavra de Deus e não a nossa. É um lembrete também para mim, que aqui o púlpito não é o lugar que eu devo pregar o que eu quero, mas o Evangelho. De negar também a mim mesmo. Isso é muito importante porque não adianta então eu ir para o outro lado e centralizar tudo na figura do pastor, ou tirar totalmente a figura do pastor, da pastora. Tem igreja aí que não tem liderança, todo mundo está lá e pronto, né? E aqui a gente não vai discutir essas questões, não é o objetivo da mensagem de hoje. O que eu quero trabalhar com a gente hoje é que todos nós, sem exceção, fomos chamados para trabalhar na videira do Senhor. Não é só a Gisele, não é só a Juraci, a Mazé, que somos, digamos assim, ordenados ao presbiterato, ao pastorado, ao diaconato. A ordenação é uma responsabilidade a mais, que cobra da gente um testemunho a mais, mas não faz da gente diferente de ninguém. Estamos no mesmo trabalho, no mesmo pegada. E a partir disso, então, eu queria ler esse texto com você. Mateus 20, do 1 ao 16, diz a palavra do Senhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros.
Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Recebe o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavras do Senhor. Jesus conta essa parábola, do dono da vinha que saiu para contratar alguns trabalhadores. Na Palestina, a colheita da uva, ela começa um pouco antes do ciclo das primeiras chuvas. Ou seja, eu tenho que recolher a uva rápido, porque senão, começou a chover, ela estraga no pé. Então, para eu ter vinho, para eu poder aproveitar, eu tenho que fazer isso rápido. É um período muito curto, de poucas semanas. E eu não sei se você sabe, a vinha, eu até pus aqui, fiz questão de pôr a imagem, é um trabalho manual. Eu tenho que pegar cacho por cacho. Hoje em dia tem sistemas mais modernos, mas naquela época era dessa forma. Ou seja, eu preciso de muita gente para pegar a uva rápido, para eu não perder o produto. Então esse trabalhador, esse senhor da vinha, ele vai atrás desses trabalhadores. Como é que era naquela época, a empreita? O povo ficava na praça esperando ser contratado. E ele chega lá logo cedo, chama o pessoal que está lá sem fazer nada, combina com eles o salário e vai para a vinha. Depois ele faz isso às 9, ao meio-dia, às 3, e depois, no final do dia, para surpresa de muitos, ele vai lá de novo às 5 horas da tarde. Faltava 1 hora para terminar o trabalho, mas ele precisa de gente. 1 hora pegando uva desse jeito, parece que não. Mas diminuir a perda, então ele precisa de gente. Então ele vai. E ele vai, assim ele vai, e aí, no final das contas, sempre tem aqueles que estão descontentes. A partir dessa história, dessa parábola, eu queria fazer 3 considerações a partir desse texto, sobre o nosso trabalho na vinha do Senhor ou no reino do Senhor. A primeira consideração, no reino de Deus, na obra do Senhor, na vinha, todas essas palavras aqui, elas vão ser sinônimos, tá? Tem trabalho para todo mundo. Não importa a hora que você chega. Sempre vai ter trabalho. Desde aquele que chegou desde a infância, aquele que chegou na juventude, sempre vai ter trabalho para todo mundo. Assim como na vinha, o Senhor da vinha precisava de gente para que isso fosse colhido rápido e não se perdesse. O trabalho do Senhor também é assim. As pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Gisele, mas foram predestinados, a gente leu lá desde a fundação do mundo. Você sabe quem foi predestinado? Como presbiterianos, nós cremos na predestinação, nós cremos que Deus escolheu e é Ele quem escolheu soberanamente. A gente não diz respeito, a gente não sabe, mas a nossa função é pregar o Evangelho, não é escolher. Então, a gente tem que pregar, porque tem gente indo para o inferno. E a gente tem que realmente pregar e falar para que mais pessoas possam ser alcançadas. Eu creio que vai ser alcançado de quem tem que ser alcançado. Mas, pensa bem, A gente viu um teatro lá, Sidney, no acampamento, meio aterrorizante. Eu falei pro reverendade você, precisava ter melhorado essa teologia. Mas no teatrinho que a gente viu no acampamento de jovens semana passada, Jesus, na hora do vamos ver, perguntava para as pessoas: e as almas que eu dei para você pregar?
Graças a Deus que as pessoas não vão para o inferno por essa falta, porque senão a gente estava enrolado mesmo, né? A questão do céu e inferno diz respeito ao que Jesus fez na cruz por nós, ponto. Mas o fato é que eu e você somos chamados para trabalhar nessa vida. Não importa se foi no começo da nossa vida, no meio da nossa vida, no final da nossa vida, o fato é que tem trabalho para todo mundo. E aí talvez você questione, mas será que esses últimos foram lá colher as uvas? Não sei. Pode ser que eles foram só ajudar a transportar as caixas cheias de uva. Deus dá pra gente a multiplicidade de dons. Cada um de nós tem um dom diferente. Ainda bem, pensou se todo mundo só tocasse, ou só cantasse, ou só falasse? Né? A igreja é feita de várias pessoas que têm vários dons. Então, alguns vão estar aqui para pregar, outros para falar, outros para tocar, outros para limpar, outros para orar. Como é importante! Eu sempre falo para a dona Heloína, e agora, como que é o nome dela mesmo? Senir. As pessoas que oram, que clamam pela nossa vida, elas são tão importantes quanto aqueles que estão aqui dando suporte. A segunda consideração que eu queria fazer a partir desse texto, olhando para a obra de Deus, e aqui eu vou pôr o microfone, senão aí sim eu vou ficar sem voz. No trabalho do reino existem problemas. Vai ter problema. No trabalho de Deus, na vida do Senhor, também vão ter problemas. Sabe por quê? Porque temos seres humanos. Em todos os lugares onde o ser humano estiver presente, vai ter problema. Na política, na economia, na natureza, na família e na igreja não é diferente. A Bíblia estabelece que o problema aqui é a nossa separação de Deus. É o pecado. Onde estiver ser humano, é pecado. O pecado afeta não só você individualmente, mas afeta também a nossa vida pública e social. Porque o pecado, ele está realmente tão enraizado em nós, e ele é tão estrutural, que ele desintegra todos os aspectos da nossa vida. Espiritual, físico, social, cultural, psicológico, temporário, inclusive eterno. Como cristãos, nós não podemos dividir as nossas vidas e os nossos espaços e atividades entre mundanas e sagradas, como a gente costuma às vezes fazer, entre espirituais e não espirituais, porque o pecado afeta tudo, todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Lembra que eu já sempre falo, né? A gente não é uma pessoa separada, nós somos pessoas integrais, mente, corpo, espírito, alma, como você preferir a divisão. Você é você na integralidade do seu ser, e esse ser também foi atingido pelo pecado. Todos nós, sem exceção. Para que esse pecado deixe de ter esse impacto tão grande na nossa vida, a gente precisa o quê? Se o problema é a separação de Deus, a gente precisa se unir com Deus novamente. Simples, né? Só que não. Parece fácil e simplista, mas não é. A gente sabe que para que isso aconteça, nós precisamos de uma pessoa. Nós precisamos de Jesus Cristo. Não existe outra forma. A lei foi um caminho. A gente não consegue cumprir a lei. Fazer boas ações é um caminho? É um caminho. Mas com quais objetivos? Só para a gente ficar bem? Só para a gente ser salvo? Já está corrompido. O fato é que a gente tem que parar de viver fugindo de Deus e nos prostrarmos diante dele. Porque só nele existe solução. Os nossos problemas e a nossa falta de relacionamento com Deus só é resolvido através do Evangelho. A boa notícia é de que Deus criou um mundo bom e que esse mundo foi danificado pelo pecado e o mal. Contudo, esse mundo foi redimido a um custo incalculável na cruz por Jesus Cristo, e que um dia esse Cristo que morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus vai voltar
para renovar toda a criação, acabar com o nosso sofrimento, restaurar totalmente o nosso relacionamento com Deus novamente, para que a gente possa viver em paz, uma paz absoluta, uma paz que tenha justiça, que tenha alegria só quando Ele vier. E o fato é que, então, sempre vai ter problema. E como é que a gente vai resolver o problema? Se o problema é o pecado, a gente resolve o problema. Como a gente resolve o pecado? Confessando, pedindo perdão, deixando Deus restaurar os relacionamentos, restaurar a nossa vida, o nosso coração. Foi isso que, né, com o sopro ficarei limpo. E Ele diz que a gente fica limpo no seu sangue derramado na cruz. E a gente precisa tomar isso sobre nós e pregar esse evangelho para a gente também, para que a gente possa se reconectar com Deus, se reconectar com o outro. E aí, a partir disso, então, tendo tudo isso reestruturado, a gente pode pensar na terceira consideração que esse texto traz para nós. Todos nós vivemos daquilo que Deus nos dá, a saber, a sua misericórdia, sua bondade. O ponto alto do ensinamento dessa parábola é que, se Deus chama a todos e se existe problema, nós devemos lembrar que Ele é misericordioso para conosco, para resolver tudo isso. A maneira como os primeiros se tornaram os últimos nessa parábola não quer representar uma vantagem nem uma desvantagem, tá? Não é isso. Afinal de contas, o que o texto quer mostrar pra gente é que a bondade de Deus é muito maior que qualquer coisa. O que o texto quer ressaltar é o caráter misericordioso de Deus. E aí, Henry Nouwen diz que a misericórdia de Deus é maior que os nossos pecados. E é isso que a gente precisa lembrar. A misericórdia de Deus é maior que os nossos pecados, que os nossos problemas, que as nossas dificuldades. A sua misericórdia mostra que o trabalho no reino, o trabalho na vinha do Senhor, tem a recompensa. E que essa recompensa não é um denário no final do dia. Não é o que a gente possa ganhar trabalhando no reino. É o próprio Deus. A recompensa do trabalho da vinha é o próprio Deus. É a sua misericórdia. Mateus 9,37 diz que a seara é grande e que os trabalhadores são poucos. E que a gente deve fazer o quê? Pedir para Deus mandar mais trabalhador. E Ele vai mandar mais trabalhador. E às vezes esses trabalhadores também vão vir com problemas, vão chegar depois. O fato é que nós somos convidados a participar dessa vinha, trabalhando, dando o nosso melhor, sabendo que Ele é a nossa recompensa. A partir dessas considerações, eu queria concluir com você que todo cristão, então, é um trabalhador na videira do Senhor. Cada um de nós. E talvez você fale assim, Gisele, mas eu não faço nada aqui na igreja. Eu estou chegando agora, eu não sei nem meu lugar, não sei nem o que está acontecendo. Lembre-se que a nossa recompensa é a misericórdia do Senhor. Viva de acordo com isso. Ele vai te mostrar onde você vai se encaixar. Se você vai levantar a caixa, se você vai cortar cacho de uva, o que você vai fazer nessa obra? Isso a gente vai aprendendo com o tempo. O que a gente precisa lembrar sempre, e aqui vale também para aqueles que estão há mais tempo, porque a gente tende a ser como esses últimos trabalhadores e reclamarmos, né? Por que Deus está abençoando aquele que está chegando agora e não eu que estou aqui há mais tempo? Para que a gente não seja ingrato, que a gente lembre que a nossa recompensa nessa obra é o próprio Deus. É a sua companhia, é a sua misericórdia, é estar em contato com esse Deus, vivenciando Ele, experimentando Ele. E às vezes a gente pensa em tantas coisas, a gente fica pensando no pagamento, na recompensa.
Jesus tem duas classes de trabalhadores ou de discípulos na videira. Aqueles que dedicam a sua vida. A garrafa de café foi. Tomara que tenha ficado inteira. A Bíblia não diz que Jesus tem duas classes de discípulos. Aqueles que dedicam a sua vida exclusivamente ao serviço ou aqueles que não dedicam. Não diz isso na palavra do Senhor. Mas diz que eu e você devemos ser discípulos de Cristo. Devemos estar prontos. Devemos dedicar a nossa vida, ponto, a Ele. A nossa vida. E aí vale, né, o que Ele diz para nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdeu a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Então, o chamado ao discipulado é um chamado para que a gente possa confessar nossa lealdade a Jesus diante de um mundo hostil, de um mundo que não quer receber a Cristo. E esse é o grande desafio nosso. Gisele, a gente vai ser chamado para pregar para alguém que a gente não sabe se aceitou a Cristo, se é eleito ou não, sim. E que talvez vá também repudiar a sua pregação. Ah, lá vem você de novo. Nossa. Aí você erra, né? Depois fala que é crente. E talvez a gente precisa mostrar para as pessoas, olha, realmente eu errei, me perdoa. Como é que crentes têm um Deus misericordioso. E não quer dizer que a gente não erra, e quer dizer que a gente reconhece que erra e que a gente precisa de Deus. E nesse sentido nós somos chamados então a servir nessa vinha, não importando o custo. E aí não é só aqui, por isso que eu faço questão de nunca separar, porque onde eu estou vivendo lá fora, no meu condomínio, na minha faculdade, no meu trabalho, lá também eu sou convidada a testemunhar de Cristo, a ser discípulo. E aí eu queria deixar essa frase para você: ser um discípulo é ser um fazedor de discípulo. Você tem feito discípulo de quem? A vinha, né? É aquilo que a gente falou, né? É altar ou é torre? A gente precisa fazer discípulos de Jesus. É negar a nós mesmos, arregaçar nossas mangas e anunciar o amor de Deus em tempos de incerteza, em tempos de dificuldade, em tempos nos quais nós vivemos. Que nós possamos ser bons discípulos, bons trabalhadores na vinha do Senhor. E que essa videira, aqui em São Carlos, esse braço da videira, né? A gente não é prepotente de achar então que só a IPI é a igreja do Senhor. Não, toda a igreja que prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador prega o Senhor, é a igreja do Senhor. Todas vão ter problemas, sem exceção. A nossa tem. Aquelas que acharem que não tem alguma coisa errada. Porque a gente precisa confiar na misericórdia do nosso Deus. Porque Ele é santo. Nós estamos no trajeto. Que Deus possa realmente, ao longo da nossa caminhada, desses 8 anos, né? Esses 8 anos de trabalho público, né? A gente marca essa data para celebrar os 8 anos, onde a gente iniciou o primeiro culto, lá no hotelzinho, né, Diogo? Lá na beira da estrada. No Conde. Na Conde, né? Conde, lá no Contou, né? Tempo já é. No templo. É porque eu lembro daquela época ainda, aquela época. Quando se fala aquela época... Mas quando a gente iniciou o trabalho ali na Conde, que a gente fez o primeiro culto e a partir disso, todo domingo a gente estava lá louvando ao Senhor juntos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que a gente seja grato, para que a gente traga à memória as misericórdias do Senhor. Para que a gente não se esqueça que todos nós, sem exceção, somos chamados para trabalhar nessa vinha. Que a gente tem problema, mas que Deus é misericordioso. E que apesar de nós, a obra dele continua. Que venham mais anos, que venham mais trabalhadores. Que a gente possa ainda colher muitas frutas
dessa videira. Em nome de Jesus. Amém.